Ele está de volta, Pier Paolo Pasolini, diretor italiano responsável por uma obra que a gente falou várias vezes aqui no canal, o polêmico Salò, 120 Dias de Sodoma. Pois é, dessa vez a gente vai trazer um filme dele mais antigo ainda do que Salò, lá de 1969, Pocilga, que também é um filme que cutuca várias feridas aí, polêmico, mas também bastante estranho, tá? E afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje para a gente falar do clássico Pocilga, clássico esse que muita gente não conhece, que é um filme complicado de assistir no seu significado, na sua montagem. E hoje a gente vai tentar entender, ou pelo menos vou passar a minha visão do filme, dessa história maluca, desses personagens complexos, mas definitivamente é aquele tipo de filme que não vai agradar todo mundo não, tá? Se você ainda não me segue lá nas redes sociais, me siga lá para mais novidades sobre cinema, séries de TV, sobre o canal também. Seja membro do Refúgio Cult, claro, se você puder e quiser, que tenha acesso antecipado ao conteúdo. Participa de enquetes exclusivas, tem live que eu tô preparando aí, tá vindo aí, aguardem e deixe o seu like. Esse é de graça, rápido e ajuda demais também. Seguinte, né? O Pasolini, ele é um cineasta bastante polêmico, né? Porque o cara trazia o conflito na sua arte, literalmente, na sua obra, ele explorava questões aí sociais, políticas, do ser humano, da psique, comportamental. Esse filme aqui não é diferente. Ele explora várias dessas vertentes ali, mesmo que de uma maneira peculiar, mesmo que às vezes mais escrachado, às vezes nem tanto assim. Salò já criticava duramente o que tinha acontecido no fascismo, né? Inclusive o Pasolini foi perseguido pra caramba. Tem muita coisa na história do cara ali por trás e na sua morte polêmica também, né? Mas alguns anos antes, lá em 1969, ele lançava Pocilga. Esse filme aqui, e eu não posso falar pra você de jeito nenhum que ele tem disponível aqui no YouTube, legendado pra você assistir, né? É um filme de 1h30 e o Pasolini ele divide em duas linhas temporais e vai intercalando elas no filme todo. Sem muito limite não, ele vai botando ali as histórias, né, em um certo diálogo entre si, e a gente vai chegar nesse paralelo dessas histórias, mas aqui, a primeira, ela se passa ali por volta do século XVI, XVII, o filme não deixa tão claro assim, mas é mais ou menos ali no período medieval. Você tem um rapaz, que a gente nem sabe o nome dele, ele tá viajando ali por uma área vulcânica, isolado, sozinho, desesperado, sabe? A gente vê ele andando e morrendo de fome. Não à toa, a primeira vez que a gente vê esse cara, ele cata uma borboleta e devora ela. Depois ele vai atrás de uma cobra, mata e faz a mesma coisa. Essa parte aqui é justamente para explorar a selvageria do ser humano natural, inerente, que está ali, ó, na nossa base, principalmente em momentos de total desespero em busca da sobrevivência. Esse núcleo é a sobrevivência dele. Tanto é que é um núcleo que não tem diálogo, né? É silencioso. E aí ele vai encontrar, né, pessoas no meio do caminho, se deparar com situações bizarras e também, mais uma vez, para tentar se manter vivo, ele será capaz de fazer qualquer coisa. Repito, qualquer coisa. A segunda história se passa no século XX, na década de 60, lá na Alemanha. A gente acompanha um pai e o seu filho, o Herr Klotz e o Julian Klotz. O Herr, ele é um cara que é magnata, rico pra caramba, né? Que é um cara influente na política, que tem tudo do bom e do melhor. E o Julian, o filho dele, é aquele rapaz deveras, mais uma vez eu vou usar essa palavra, peculiar. Porque apesar dele reconhecer que ele tem tudo do bom e do melhor, que ele tem ali uma moça apaixonada por ele, né? E a gente vê ela ali tentando convencer, de certa forma, ele a ser recíproco com ela e tal.
mas ele é um cara que ele tem uma apatia nele, ele tem um negócio ali que ele não consegue se relacionar com as pessoas, ele não consegue usufruir, digamos assim, daquilo que ele tem, e ele tem um segredo, tem uma característica para que isso aconteça, que deixa toda essa história ainda mais sombria. Andiamo, non piangere, noiosa. Nessas tramas, né, o Pasolini ele aborda ali nos diálogos e nas situações que ele propõe essa questão da ganância, do poder, das sociedades em diferentes épocas, né, que você vê lá na época medieval, e aí depois passa o tempo, como são os comportamentos, e não necessariamente só a diferença desses comportamentos, mas também a similaridade, a ironia, essa coisa de o tempo passa e as pessoas evoluem e não sei o quê. Evoluem como? Porque assim, se a gente for ver até hoje, em pleno 2022, no modo de pensar e de agir muitas vezes, será que mudou comparando a séculos ou milênios atrás? E é nessa reflexão e nessa abordagem que torna Pocilga um filme interessantíssimo, com uma mensagem profunda, ou várias mensagens, porque são abordagens diferentes e temas diferentes, mas que, como eu disse, às vezes ele confunde nessa montagem, porque fica num ping-pong, no passado, presente, na década de 60, século XVI, década de 60. E assim, de uma vez, isso pode tornar um pouco confuso para a pessoa que vai assistir esse filme desprevenido ali, às vezes deixa passar e fica meio perdido ali. Eu me senti assim em alguns momentos do filme também, mas o Pasolini, ele é competentíssimo como diretor. O cara, ele cria umas nuances em cena, ele enquadra super bem ali os seus personagens, às vezes num diálogo ali, e aí ele bota um personagem em um lugar estratégico na cena, em outro em um determinado lugar, mostrando a diferença desses personagens através da ambientação, da linguagem cinematográfica. Qual que é o que está dominando a situação, que está protegido porque ele está ali ao redor de um canto, e a outra personagem que estava ali sem proteção nenhuma. Insieme vuole stare fermo a godersi. Che cosa? E ao tempo que você tem ali, por exemplo, os protagonistas de cada núcleo que mandam bem nas suas atuações, como o Pierre Clément, que faz lá o rapaz que tá andando para sobreviver, ou Jean-Pierre Léaud, que faz o Julian, protagonista dos tempos um pouco mais atuais, pela complexidade do cara, aquele cara completamente confuso, ao mesmo tempo vazio e apático, mas existem coadjuvantes nesse filme aqui que a interpretação me incomoda um pouco, sabe? Parece que eles estão meio fora daquele contexto do filme que é estipulado. Em algumas cenas o negócio fica um pouco esquisito. Aveva un culto per l'esercito. É um filme que, no fim, traz aquela reflexão seguinte, isso lá, década de 60, hein? 1969 o lançamento. Estamos lá no topo da cadeia, Estamos dominando e tal. Mas o quão frágil somos em determinada situação, tá? Enquanto alguém extremamente poderoso, cheio de dinheiro, por conta de um pequeno detalhe, aquilo ali pode acabar, pode simplesmente se tornar a ruína do cara. E a ironia da vida, da mesma forma que a gente fala que os animais são isso, são aquilo, são inferiores, não sei o quê, mas no fim das contas, o mundo dá voltas, e no fim a gente não é diferente desses outros seres aí que a gente tem na nossa convivência não, tá? Muito pelo contrário. Então é isso, eu dou uma nota 7 para Pocilga, não acho aí a melhor obra do Pasolini que eu já assisti, mas ainda assim acho um filme relevante. Quem curte os filmes do cara, quem gosta desse cinema mais artístico, mais difícil aí de digerir, pode ser que tenha uma boa experiência, apesar desse pequeno grande caos narrativo e dos personagens aqui. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco.
O rapaz sem nome lá do século XVI, vagando, ele encontra ali umas caveiras, né, uns esqueletos, pega uma espada e vai andando, encontra um outro rapaz mais ou menos na mesma situação, os dois passam a se confrontar, né, rola ali briga de espada e vai pra lá e vem pra cá, e o rapaz sem nome pega uma carabina e acaba matando esse rival dele. Lembrando que o rapaz sem nome tá faminto, desesperado. Então o que que ele faz? Pois é, primeiro ele corta a cabeça ali do seu inimigo, joga ali na boca de um vulcão perto, um vulcãozinho menor, né? E simplesmente faz dele o seu jantar, a sua refeição. Esse cara, né, eles estão ali numa espécie de terra de ninguém lá no século XVI, ele se junta a um outro cara. Eles formam ali uma dupla que passam a cometer crimes ali, como por exemplo, eles atacam um grupo de mulheres, né? Um desses caras abusa de uma dessas mulheres. E vemos, né, uma sucessão de cenas nessa parte com eles ali agindo de uma forma que não tem lei alguma. Mas o filme fica intercalando, né? Século XVI, vai para o século XX, e aí tem lá o pai do Julian, né? O Herr Klotz, conversando ali com um cara que ajuda ele nos negócios, e aí eles vão falando sobre politicagem, sobre o lance do pós-guerra, né? Lembrando ali, o pós-nazismo. Só que esse cara, esse poderosão, fica rindo ali das consequências da guerra, do alto da sua riqueza, e literalmente, né, o Pasolini coloca ele como essa figura que é quase que invencível, ao mesmo tempo que é um cara super fragilizado, né? Ele não tem o movimento das pernas, mas aí ele tá rindo ali das coisas terríveis que o cara tá contando para ele, e ele tá tocando uma harpa, como se ele fosse ali um anjo do apocalipse. E nem parece que o filho dele, o Julian, tá acamado, ele tá doente, sabe? Ele já era extremamente apático, agora ele tá petrificado, ele não consegue mais falar, não consegue andar, mas o cara parece não se ligar muito pra isso não, o pai dele, tá? Enquanto isso, nesse jogo, o filme volta pro passado e mostra que a dupla agora é uma gangue. Né, tem pelo menos uns 10, 12 caras armados, continuando a fazer as coisas dele ali. Vão fazendo tocaias, pegando a galera, cometendo abusos, roubando o povo. No século XX, o Herr Klotz lá, ele tá preocupado porque um rival dele dos negócios está chegando ali para trocar uma ideia. E ele tenta ali resolver as diferenças com esse cara. E a gente vê que a batalha deles ali naquele momento é na palavra, é aquele negócio passivo-agressivo. Só que o Herr Klotz, né, o pai do Julian, tá ali tipo de boaça, né? Eu sou fodão, eu sou um cara poderoso, né? Tu não pode comigo. Só que o rival dele tem uma carta na manga. Esses caras, quando eles estão, né, conversando, bebendo ali um negocinho, o cara lembra uma parada que aconteceu 10 anos antes. Ele fala, seu filho, o Julian, que tá lá acamado e tal, você não imagina por que ele pode ser essa pessoa doente, essa pessoa que não gosta de relação com outras pessoas e tal? Pois é, você lembra que seu filho, quando ele era adolescente, ele foi numa fazenda, ele roubou uns porcos lá e sumia com esses porcos, né? Fazia ali umas coisas com eles e tal. E nisso o outro cara, cheio de si, o pai, ele vai murchando, ele vai falando, meu Deus, você lembra disso? Pra que você foi lembrar disso, né? Ou seja, o cara, basicamente, falou que o Julian, o menino, ele, né, digamos, tinha essa relação diferenciada. Ou seja, aquele problema do Julian ser completamente retraído, não gostar de relação com seres humanos, é porque o cara tinha problemas bem mais sombrios ali, tá? E per me ascoltare. Tanto é que tem um momento mais na frente no filme que o Julian ele tá um pouco melhor,
né? E ele reencontra aquela moça do início do filme que fala que gosta dele e tal, e ele não dá a mínima. E aí ela vai falar pra ele, ó, arrumei um noivo, um cara que gosta de mim, que retribui o meu amor e tal. Quem sabe, eu sinto que nessa hora a personagem parece que dando uma última chance pro Julian. E aí, cara, reage, fala que você gosta de mim. Mas não adianta muito, né? Pelo contrário, ele fala que ele teve um sonho sórdido ali com um porco, deixando bem claro ali quais eram os desejos dele, né? Então, se essa menina tinha um fio de esperança ali com esse cara, agora tomara que ela tome jeito de vez e vai viver a vida dela para lá. Mai quella la verità dei sogni, oltre a quella di renderci ansiosi della verità. Parece que cada ato de bizarrice que eu falo aqui desse filme, a chuva aumenta, ó. Aumentou. O negócio vai derrubar a casa aqui. Hair Clothes, o pai de Julian, né, que tá ali só tocando seus negócios e tal, ele tá numa boa. Sabe por quê? Porque ele fez do rival dele sócio dele. Então agora eles estão assim. E aí você vê, né? Depois da história que o rival dele jogou ali na mesa do filho dele, talvez por um medo de exposição, alguma coisa, e falou assim, vou deixar o meu inimigo mais próximo de mim, né? E fizeram uma sociedade ali. Alla fusione, caro Claude. No século XVI, o grupo de meliantes ali, na terra de ninguém, entra em confronto com outro grupo, bem maior do que eles. O grupo da igreja, meus amigos. Pois é, eles são capturados ali, e aí você tem de lado os caras que não tinham regra nenhuma, que saía, né, devorando qualquer coisa que encontrava pela frente, praticava um monte de atos aí, um mais perverso que o outro. E do outro lado, a igreja lá do século XVI, né? Então esses caras são levados ali, mais uma vez para o campo ali vulcanoso. Eles vão amarrando um por um nos tocos ali no chão, que devia estar quente pra caramba, queimando as costas de todo mundo. E aí o rapaz sem nome, pela primeira vez e única no filme, ele fala, confessando que matou o pai dele, isso a gente não viu, comeu, né, ali a carne do jeito que a gente viu, né, e estava feliz por aquilo. E ele repete essa frase várias vezes. E eles pegam, amarram esse cara no chão ali, e aí de longe a gente vê que cães avançam ali na galera e acaba devorando eles. Ou seja, né, a cadeia alimentar dando essa volta. Se no início ele estava, né, comendo cobra, borboleta, agora ele é que estava sendo devorado ali. No século XX tá rolando uma festança ali entre os novos sócios, né? A festa, comes e bebes e tal. Julian, o filho lá do Hair Clothes, não quer saber de festa. Ele vai para uma pocilga que tem ali perto, cheio de quê? De porcos e tal, a gente vai vendo. E mais tarde, né, à noite ali naquela festa, um grupo de camponeses que estava naquela região ali das fazendas, que o Julian foi fazer a visita, eles entram lá na festa, conversa ali com o sócio do Hair Clothes, né? Ele fala, não quero conversar com esse povo não, vê aí o que eles querem. Ele volta pra festa, né? E aí o sócio dele pergunta, e aí, o que vocês querem? Né? E eles falam, o Julian foi ali para um chiqueiro, né, tava um monte de porco lá, e uma das nossas crianças, uma menininha, o viu nada mais e nada menos sendo devorado pelos porcos. Olha só, mais uma vez a ironia, hein? Personagem do primeiro segmento sendo devorados por lobos, por cães e tal, e esse aqui, né, sendo devorado por porcos. E aí o sócio ali preocupado, falando, vocês têm certeza? Não sobrou nada ali dele e tal, ele foi devorado literalmente. Ele pergunta isso com todas as palavras, eles falam sim, infelizmente e tal, e aí ele fala, segredo, não é pra falar nada, porque afinal de contas, aquela era a arma dele. Já pensou se espalha a história aí que o cara foi devorado por porcos e o povo fica sabendo ali da relação do Julian com porcos? A arma que esse cara tinha contra o pai do Julian ia acabar, né? Então ele só faz um shh ali no final, fim de pocilga, fim desse filme. Non dite niente a nessuno.
É óbvio, né? Essa é a história básica, superficial, mas, mais uma vez, tem várias coisas aí sociais e de políticas e daquela época, né? O período pós-guerra e aquela coisa nebulosa ali, porque o segmento mais recente se passava na Alemanha pós-guerra, então tem todo esse contexto nebuloso aí, mas principalmente é um filme que se trata da ganância do ser humano, né? E da, entre aspas, mais uma vez, evolução dela e a sua decadência também, digamos assim. Você já tinha ouvido falar de Pocilga? Você já assistiu esse filme aqui? Deixa aqui nos comentários o que você pensa desses filmes do Pier Paolo Pasolini e se você quer que eu traga outras obras desse cara aqui que tem muito pano pra manga, tá? E eu vou ficando por aqui antes que a chuva derrube as coisas aqui. Até agora tá de boa, então vamos acabar. Se você ainda não assistiu os últimos vídeos do canal, ó, estão aqui do meu lado, é só clicar e assistir, caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.